Da França foi Bemery, né, que foi o fundador do jornal Le Monde. Né? De Gaulle, né, todos aqueles de comunicação, sabem que a França, depois da Segunda Guerra, terminaram os jornais que eram antigos, porque colaboraram com os alemães. Aí falou, temos que criar nova comunicação no país. E o Hubert de Bovmery foi este que fundou hoje um jornal que é referência naquele mundo. Ele fez parte, né? Mustafa Masmoudi, né, da Tunísia, outro aspecto, não só de visões diferentes, né, mas pessoas, né, países, né, representações diferentes. Então, nós temos esse aí que foi o conselho, presidente do Conselho Intergovernamental de Coordenação e Informação dos Países Não Aliados. Né? Você tinha todo o movimento dos países na época que não se colocava no alinhamento nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, então União Soviética. Né? Então, você tem isso aí. Você tem o Michio Nagai, do Japão, jornalista, sociólogo, que tinha sido já ministro da Educação do Japão. Né? Então, só para citar algum, Juan Somavia, do Chile, diretor executivo do Instituto Latino-Americano de Estudos Internacionais, Beth Zimmermann, do Canadá, né, especialista em radiodifusão e diretora da Rádio Canadá Internacional. Estou citando alguns aqui, só para a gente ver a importância que teve essa comissão, né, plural, né, num momento de uma radicalidade, né, e como gerou frutos, né, uma convergência de uma leitura que deixa para a gente ficar morrendo de inveja quando estamos vivendo nesse tempo de bolhas. Né? Vamos dizer, naquela época tinha duas grandes bolhas, né? Por isso que surgiu os não aliados. Né? E todo mundo falava, sabe o que vai dar essa comissão? E deu frutos, a gente vai ver alguns aspectos aí, de fundamental importância, né, para o estudo da comunicação e como isso se desdobra ainda hoje. Né? Ainda hoje, né, você pensando como a comunicação, como ela se tornou cada vez mais, né, balizar, né, um pilar dessa sociedade, e como nós devemos pensá-la, sobretudo nós pesquisadores, nós vamos comentar isso aí, de fundamental importância nessa articulação maior com a sociedade. Né? Talvez nós estejamos isso aí, vivendo um momento privilegiado para pensarmos, né, a comunicação como um lugar, né, fundamental para se pensar teoria social hoje. Né? Para você entender, né, estruturas e movimentos da sociedade. E este aspecto já era colocado numa perspectiva muito interessante nesse relatório. Né? Falando, olha, como é fundamental para os indivíduos e para a coletividade, na época se falava muito para as nações, né, também em decorrência de alguma especificidade do contexto, né, para você buscar um maior equilíbrio e uma maior equidade, né, no mundo das comunicações como algo fundamental para o desenvolvimento. Então, foi algo que se pensava como a comunicação ela é um instrumento de poder, né? Isso é inegável. Você falava, ela se torna uma arma revolucionária, né? É a palavra usada, né? Até então, mas também como ela pode ajudar ou agravar desigualdades, né? E a gente vê isso aí hoje, né? Essa relação. Quando ela pode ajudar a construir ou ser um atentado à dignidade, né, humana, né, toda a relação que se fazia entre a comunicação e se faz, né, a comunicação e os direitos, né, até mesmo que você articula na história do direito, né, os diferentes direitos até como direito fundamental à comunicação, né, e toda a articulação do relatório entre o indivíduo, né, a comunidade e as nações. E essa consciência, né, de uma comunicação cada vez mais
planetária ou global, né? Então, você percebe esse aspecto, né? Os anos 60 que precederam, né, e os anos 70 foram anos bastante, né, declarações explícitas, né, desse aspecto da globalização ao nível da comunicação. Lembre-se que surge aí toda a comunicação do satélite, né? Começa as experiências, né, algumas experiências dos anos 60, mas a primeira televisão comercial, né, via satélite vai se dar nos anos 70, 72, para ser mais exato. E como isso aí vai sendo desdobrado, hoje nós temos mais de 2.000 satélites em órbita, só para ter uma ideia. Então, percebe-se, então, esses aspectos que eu gostaria de destacar, né, neste relatório. Professor, qual a comparação que a gente poderia fazer destes dois mundos? Esse mundo de 40 foi lançado esse relatório MacBride, e o mundo de hoje, agora em maio de 2020, em plena pandemia vivida pelo mundo. Está cortando aí. Oi? Oi, Giovandro. Diga. Giovandro, você escutou a pergunta? Cortou aí um pouco. Ah, cortou? Eu vou repetir, então. Eu vou repetir. Qual a comparação que nós poderíamos fazer desses dois mundos? O mundo de 40 anos atrás, quando foi lançado o relatório MacBride, e esse mundo de hoje, quando parece que o Giovandro teve um problema aqui. Só um instantinho, por favor, que parece que o Giovandro saiu da reunião. Só um minuto, por favor, eu peço que vocês aguardem. Vamos pedir para o Giovandro reconectar. Eu peço ao pessoal aí que está nos apoiando. Alô? Para... Diga. Oi, Giovandro. Vamos lá? Vamos. Então tá. Vou repetir a pergunta. Giovandro de volta. Vamos repetir a pergunta, então. Então, Giovandro, eu queria que você fizesse uma comparação desses dois mundos. Esse mundo de quando foi lançado o relatório MacBride, há 40 anos, e esse mundo que nós vivemos hoje, agora, maio de 2020, em plena pandemia que assola o mundo todo. Qual a comparação que nós poderíamos fazer desses dois mundos? Está me ouvindo bem, Nair? Porque cortou, eu posso responder. Sim, sim, pode responder, por favor. Alô? Pode responder, por favor. Está ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Pode responder. Ok. Tá dando. Imagem. Então, fazer essa comparação. Comparação entre os dois mundos. Giovandro, pode responder, por favor? Parece que o Giovandro está com problemas técnicos. Aquele momento e esse momento, né, que estamos vivendo. Naquele momento, o que se destacava bastante... Quê? Tá com problema? Não, tá tudo ok. Tá tudo ok. Pode falar. Pode falar. Tá tudo ok. Parece que o Giovandro está com problemas técnicos. Eu peço ao pessoal que está nos apoiando aí para entrar em contato com ele. Giovandro, por favor, você está nos ouvindo? Giovandro, está nos ouvindo? Só um instante, por favor. Eu não sei se é o meu áudio que está demorando chegar no Giovandro ou parece que agora ele está desconectado. Peço ao pessoal aí um pouquinho de paciência, só mais um pouquinho, por favor. Aí, voltou. Vamos lá, Giovandro? Vamos. Então, vamos. Só para perceber, né, qual era a preocupação
dessa época. Se a gente entra nos anos 70, os anos 70 foram anos, né, muito de ex-colônias, né? Vamos pensar, sobretudo, na África e na Ásia, de ex-colônias que se tornaram países independentes. Mas qual era a grande indagação? Nós somos realmente independentes com a comunicação, com a ordem mundial da comunicação, que aí está? E aí vinha uma série de críticas aos sistemas de comunicação, né, ao nível nacional, mostrando que, né, de uma certa maneira, você tinha esse desdobramento de um contexto que não levava a essa independência. Só para ter uma ideia, nas conclusões desse relatório, você se destaca a identidade cultural, né? Falando como a gente vai construir identidades culturais, né, que você tem um contexto, né, que continua ainda tendo um centro e a gente na periferia, né, com um sistema que não tem grande efetividade no dia a dia dessa nova nação. Uma comunicação, né, cada vez mais marcada pela comercialização, né? E aí ele falava como podemos, né, em benefício das identidades culturais, você ter uma redução, né, da comercialização da comunicação, né? Uma outra coisa era grande parte da população sem acesso à informação, né, de qualidade, só para ver que algumas coisas mudou pouco, né? Outra, a integridade profissional, né? Como o profissional da comunicação, vamos pegar o exemplo jornalismo, né? Que tipo de integridade, né, ele pode ter? A cobertura internacional, né? Então, como você tem, por exemplo, nós vamos pegar agora a pandemia, vamos pegar isso aí, né? Eu sei que entrou há pouco aí o Paulo Vitor, que é um jornalista, né, que ele fez uma live essa semana sobre a pandemia na África. O que nós ouvimos? O país mais africano fora da África, que é o nosso, né, sobre a pandemia na África. Isso aí é outro aspecto que eles evidenciavam. Na época, né, alguns estudos falavam o seguinte, né, porque um cachorrinho que morreu na Wall Street, nos Estados Unidos, tem mais relevância no noticiário do que tantos chineses, você tinha essas comparações se faziam para, né, despertar esse descalabro da comunicação, além da democratização e outro aspecto da cooperação. São itens, né, da conclusão desse relatório que eu queria destacar, porque já dá para a gente perceber esse contexto que se vivia nesse período, né? Só para ter uma ideia, esse relatório ele foi feito de 77 e foi publicado em 80, né? Então você tem praticamente 3 anos de trabalho, reuniões em Paris, na Índia, na Suécia, só lembrando, Iugoslávia na época se chamava, teve reuniões na Iugoslávia, que evidencia esse aspecto. Pensando um outro, se a gente for ver, né, é a comunicação que eu disse há pouco por satélite, né, que era um contexto que estava chegando. E os anos 70 foi um ano de massificação da televisão. Só para ter uma ideia, o nosso relatório foi publicado nos anos 80. Quem assistiu, já falando de televisão aqui, em 80 teve o filme Bye Bye Brasil, né? Que é um filme muito centrado à chegada da televisão no interior brasileiro, né? Então, o filme de que muito que leu os sinais dos tempos do Cacá Diegues, né? Desse momento, né? Então, você tem esse aspecto de uma preocupação muito forte de alguns países nesse desequilíbrio e, sobretudo, no processo de descolonização,
né, eram os anos 70, né, dessas novas nações, né, estando em alerta da importância da comunicação nesse processo. Eu estou colocando isso em evidência porque se a gente for fazer hoje, né, uma leitura, se naquele momento era descolonização, como hoje tem alguns pesquisadores da comunicação muito preocupados com a recolonização via os dados, né? Só para a gente fazer esse paralelo, né? Então, no fundo, ontem e hoje, um outro aspecto que podemos destacar é poder contar histórias, né? Esse era o problema que você coloca na identidade cultural, é quem conta a história de quem. Por exemplo, surge uma nova nação, ela vai continuar contando a mesma história do colonizador, né? Então, vamos pensar, nessa época já era o país Índia, que já tinha um pouco antes, sendo tornado independente da Inglaterra, né? E recentemente tinha Angola, Moçambique, só para pegar alguns próximos também, aqui a gente, 75, 76, né? Então, você tem esse momento, né, de uma preocupação de contar história, né, que é algo fundamental ainda hoje, né? Por isso que quando você pergunta isso aí, a gente fala, olha, antes você tinha os grandes sistemas de comunicação dos países hegemônicos, né? Hoje, quem está contando a história é a doutrina GAFA, sobretudo Google, Apple, Facebook e Amazon, né? Então, que tem as grandes narrativas e que está cada vez mais penetrada no mundo social, né? Então, nós nunca ouvimos, né, tantos ruídos de vozes, né, e tão poucas vozes, né? Este que é o aspecto interessante. Eu queria ressaltar, talvez, mais um aspecto nessa comparação e nesse título, porque o tema é, né, um mundo e muitas vozes. O título E nós acrescentamos, né, utopia ou distopia, né? Esse aí é um outro aspecto. Naquele momento, né, você tinha uma imbricação de utopia, né, novas nações, mas você tinha uma distopia, né? A distopia é uma antítese, né, da utopia. Se a utopia é algo idealizado, olhado mesmo, né, vem do grego, topos. Topos é lugar, o não lugar, né? Então, é aquele lugar que não existiu, mas que um dia poderá existir, né? Que mobiliza as pessoas. E a distopia é a antítese, né? Se a gente pega, eu peguei um dos termos da dialética, seria, como Adorno colocou, uma dialética negativa, né? Que tem que ter um texto, né? Que eu falo, olha, nós estamos deslizando por esse caminho. Na época, você tinha muito essa imbricação, né, da utopia e da distopia, como também vivemos neste momento, né, se a gente for ver, né? Se a gente pega, né, até pouco tempo a gente dizia, olha, né, nós estamos cada vez mais caminhando na sociedade dos emissores, né? Roland Barthes já dizia isso aí lá em 1977, se não me engano, publicação de um dos seus livros. E ele apontava o seguinte, falava, oh, você tem N bons escritores, mas tem um gargalo das editoras, né? Então, quem sabe que um dia nós vamos caminhar cada vez mais em direção à sociedade dos emissores. A sociedade dos emissores já está entre nós. Mas o que a gente pensa hoje, né? Como se dizia no jornalismo, fazendo uma crítica ao jornalismo sobre a objetividade, o jornalismo, né, tem liberdade de escrever, mas perdeu a voz, né? Ele pode escrever, mas não pode ter uma posição. No fundo, é isso aí, né? Então, que
está vendo que é um momento mais complicado que a gente imagina. Né? Um momento, né, de você, né, pensar numa recolonização, né, onde o que tinha sido conquistado, tendo um recuo e vozes autoritárias, né, utilizando, sobretudo, né, nosso domínio, né, que recua democracia, certos avanços de gênero, por exemplo, né, e como uma lei do mercado que vai plasmando como se fosse a lei da objetividade, né? A comparação com o que eu fiz do jornalismo, né? Então, esse é um momento, né, de embate, né, de utopia e distopia, né? E que Giovandro, parece que a sua conexão está caindo, não está boa. Alô, Giovandro? Alô? Sim, Caiu, agora né? sim. Caiu, deu um piquezinho, mas está ok. Eu queria aproveitar, Sim. Giovandro, te fazer uma pergunta. Já que você falou das vozes aí, esse tema que a Intercom propõe para os congressos desse ano fala das vozes, né? O título do relatório também fala de vozes. Quais são essas vozes? Ou de quem Essas são essas vozes? vozes, né, eu recuperaria, eu recuperaria, né, olhando a partir do nosso país. Né? Quando no relatório era muito preocupado com a sustentabilidade cultural. Né? Você vai observar que ele abre a conclusão, né, falando da importância, né, de se ter voz nessa sustentabilidade cultural. Então, por isso que hoje nós trabalhamos não só na perspectiva da sustentabilidade ambiental, mas também cultural. Eu vou começar, né, a partir daqui, da cidade que eu estou falando. Né? Eu estou numa cidade que tem 82% da população afrodescendente. Quais são as vozes dominantes nessa cidade? Essa é algo a se perguntar. Né? Quais são as vozes dominantes em nosso país? E, por conseguinte, também, né, e nessa direção, quais são as vozes nas comunicações no mundo de hoje? Por exemplo, a gente saiu de uma perspectiva de pensar numa democratização da comunicação pelas redes sociais, internet, e hoje se percebe que a gente reproduz fortemente que os grandes meios de comunicação têm dito, têm falado. Nós reproduzimos. Né? Ninguém investe mais na internet do que os grandes grupos de comunicação. Né? Então, tanto ontem, se falando com jovens nações, né, e a importância da comunicação, como hoje, né, a gente vê essa perspectiva, né, de se ter diferentes vozes. Me faz lembrar aqui também um livro, por exemplo, A Queda do Céu, do Bruce Albert e Schopenhauer, Davi Schopenhauer, que é, por exemplo, a visão do mundo dos Yanomamis sobre a destruição do meio ambiente, sobretudo da floresta amazônica. Como é interessante a gente conhecer essas vozes. Né? A Queda do Céu, né, que é na perspectiva de... Né, tem toda uma cosmologia que o mundo vai se acabar se a floresta amazônica, né, for destruída, como se os espíritos que seguram o céu, ele vai desabar em decorrência desse aspecto. E vamos pensar outras coisas. Né? Nós temos um mundo cada vez mais privatizado. Né?
o desastre em alguns países, se a gente for ver, né, como a saúde, Estados Unidos, situação de penúria que se tem, né, e o que nós estamos confrontando? Um mundo cada vez mais privatizado e a gente, em plena pandemia, e falando qual é o destino comum da humanidade. A privatização e tensionado com destino comum. Botei alguns livrinhos aqui, né? Um livro muito interessante, que é este aqui, comum, já foi traduzido, é Ensaio sobre a Revolução do século XXI. Aí ele falando, só para a gente ter essa questão que você me colocou. Ele fala, olha só, o mundo até então foi discutido entre o estatal e o privado, né? O estatal no socialismo, privado no capitalismo. Não estaria no momento. Giovandro, parece que deu um pique aí de novo. Peço a paciência de vocês para aguardar só um pouquinho. Vamos esperar o Giovandro se reconectar. Giovandro se reconectou. Eu queria aproveitar, Giovandro, só um instantinho. Queria pedir às pessoas que daqui a pouco nós vamos fazer um bate-bola com o Giovandro e eu queria pedir às pessoas que quisessem já pode aí deixar sua pergunta, sua questão e daqui a pouco nós vamos fazer um bate-bola com o Giovandro para que ele possa responder. Então, vocês já podem ir enviando as perguntas aqui pelo chat aqui do Zoom, por favor, tá? Por favor, Giovandro, continue. Então, vendo nesse aspecto, você tem que ter esse espaço, essa outra visão de mundo, né? Isso sempre foi muito de alguns países que mesmo falando assim, olha, tem esse grupo aqui que não pensa de maneira diferente, que não tem nenhuma perspectiva de ter financiamento para o seu jornal. Então o Estado ia de outras ligações religiosas, tal, você tinha essa preocupação de, numa sociedade, ter muitas vozes. Então, tanto esse aspecto ontem, como mais fortemente hoje, com Giovandro, parece que está picando de novo. Giovandro, vamos retomar aqui a conexão. Eu peço ao pessoal que está nos apoiando aqui nessa live que entre em contato com o Giovandro, por favor. Giovandro, a sua conexão interrompeu. Nós não estamos conseguindo te ver nem te ouvir. Agora sim, agora sim. Giovandro, por favor, pode retomar. Nós tivemos uma breve interrupção, Giovandro. Por favor, você pode retomar? Pode retomar, Giovandro, por favor. Parece que o Giovandro não está me ouvindo. Está me ouvindo agora? Eu acabei voltando agora. Sim, sim. Tá. Por favor, pode retomar. Então essas múltiplas vozes vão, né, nesse sentido de você ter visões, perspectivas diferentes em diversos aspectos. Mas eu queria destacar, né, a questão da colonização da vida, né, este aspecto que eu acabei de falar sobre datificação, né, que é algo hoje muito importante no tocante à democracia mesmo, né? Então, você ter essa lógica, né, ela pode ser muito danosa, né? Como a gente viu
essa palavra para nós é muito cara, né? Porque nós tivemos todo um processo há 500 anos atrás de uma colonização, né, do nosso continente, né? E você tem um primeiro momento uma apropriação das riquezas. Num segundo momento é a coisificação, né, de determinados grupos sociais, né? Aí que entra toda a questão do racismo em relação aos índios, em relação aos negros, né? Então, nesse aspecto, né, que hoje você fala, olha, para onde está indo o mundo? Está numa perspectiva de uma recolonização, né? Como a gente viu no Iraque, né? Você entra para se apropriar de bens, né, naturais que ali estão, e você acaba com o país, né? De vez em quando eu fico olhando para mãe, pai, as crianças, eu falo assim, imagina se isso aí fosse aqui, né? Então, você tem hoje algo que para muita gente, a ocupação do Iraque foi uma guerra de videogame, né? Então, esse é um momento muito delicado, se a gente for ver que as grandes ondas de mediatização, uma você tem lá, né, na mecanização, com Gutenberg, que instaura todo esse processo nesse mesmo momento da colonização, né, da América, como hoje se coloca essa outra onda de mediatização, né, com a digitalização da sociedade e sua datificação, né, esse momento muito delicado, né, para a gente pensar. Por isso que eu falei lá no começo a importância da gente fazer as articulações da nossa pesquisa com a teoria social. Sempre nós tivemos, de uma certa maneira, né? Você pega os manuais de comunicação, você percebe, né, que sempre tem, quando surge aquele paradigma num determinado contexto, que leitura se faz da sociedade. Em geral, a gente vai para a sociologia e para a antropologia, entre outros, ver a leitura da sociedade e como a teoria da comunicação era tributária dessa leitura dessa teoria social até chegar a um modelo comunicativo. Agora, como nós somos chamados pela mediatização, essa implicação da comunicação nos diferentes campos sociais, vou usar um termo de Bourdieu para evidenciar, né, como tem mudado a nossa sociedade, como tem tido importância, seja no campo político, no campo científico, no campo literário, como isso tem mudado, né, e como a comunicação tem implicado, como é importante a gente trazer essas questões amplas, né, do mundo e também, né, específicas nossas para a pesquisa de comunicação. Então, eu coloquei esse aspecto que tem muito a ver com a democracia. Tem vários filmes aí que mostram hoje um momento, né, de impasses, e além do que nós estamos vivendo, né, acerca da democracia, não só no Brasil, mas em diferentes países, mas inclusive no Brasil, né? Então, esse é um outro aspecto. E certos direitos sociais que têm regredido, né, a violência de gêneros, todo esse aspecto, eu acho que isso aí tem que estar muito dentro e presente das nossas pesquisas, né? Já que nós estamos vivendo um embate de civilização, para onde nós vamos seguir e que contribuição a nossa pesquisa pode oferecer neste momento crucial, né, do planeta, né? Então, você tem, além do aquecimento global, que é algo, né, a destruição ambiental, né, que está ligado ao destino da humanidade, a colonização da vida, né, e direitos, né, foram conquistados e que estão cada vez mais nesse ritmo de uberização da vida que nós temos ressaltado bastante. Então, é um momento de grandes questões que a pesquisa de comunicação não pode se omitir, né? E, sobretudo, né, a comunicação que está perpassando cada vez mais, né, como eu falei, os campos sociais têm mudado e com o celular, o mundo em minhas mãos, mas eu também na mão do mundo. Então, você tem mudanças fortes nas instituições, nos meios de comunicação, que a gente tem visto, e ao nível do self, do indivíduo.
né? Isso tudo é um cenário, né, para a pesquisa em comunicação. E diria mais, isso é efeito de realidade, né? A realidade cada vez mais, né, permeada pela comunicação. Mas o efeito de teoria só surge quando você tem pesquisadores, né, que se debruçam sobre essas e outras questões, né? Porque se a gente for ver, né, o século XX, diversos autores, historiadores, falaram que foi o século do quê? Da secularização, da urbanização, né? Pegando a modernidade melhor, até mais amplo, modernidade, da secularização, individualização, né? Urbanização, mas, na verdade, foi o século do jornal, né? O que mudou fortemente, né? Um dos fatores, o megaprocesso, como nós chamamos teoricamente, foram as comunicações. Mas nós tivemos um efeito de realidade, mas não tivemos um efeito de teoria. Alguns, com licença aqui, teóricos têm trabalhado, como isso aqui, uma publicação de mais de 1000 páginas, falando a civilização do jornal. Grande parte são historiadores, né? Que demonstram. Mas isso aí está a cargo nosso também, para a gente produzir hoje, né? Oferecer esse efeito de teoria, né? E fazer que o nosso campo, esporte, se eu vou falar, já falamos tanto de mercado, consiga exportar mais conceito do que importar, ou então buscar um equilíbrio. Por quê? Um campo tão em evidência, que nós falamos aqui, a modernidade fortemente marcada pelas ondas, processos de mediatização, nós importamos muito mais conceito do que exportamos, né? Então, há o efeito de realidade que deve ser acompanhado, contemplado pelo efeito de teoria. E é um pouco nessa perspectiva que eu vejo que, naquele momento, o relatório, ele fala, olha, aqui está um relatório mais... Giovandro, parece que a sua conexão alguns países, pega a França, sim, era televisão pública, né? Não era, ela passou a ser privatizada. Diga. A conexão havia interrompido, mas agora já está ok. Pode continuar. Então, você vê que, né? E se a gente pega na América Latina, hoje eu estava esses dias aí vendo teóricos, como alguns teóricos, por exemplo, em inglês, estão descobrindo teóricos latino-americanos, né? Aníbal Quijana, Paulo Freire, né? José Martim Barbeiro, Muniz Sodré, tal, e falando, olha, como é fundamental a produção desses teóricos para a gente compreender esse processo de recolonização, né? Porque eles trabalharam sobre a colonização, né, da América Latina ao longo desses anos todos. Então, um pouco esse aspecto, eu vejo que o Mundo e Muitas Vozes vem trazer essa contribuição, né? Ainda vive potencial, né? Tem potência para a gente, né, desdobrar, né? Abrir novas frentes de pesquisas, como a gente viu que tem esses paralelos muito fortes, né? Concentração, né? Descolonização, recolonização, utopia, distopia naquele momento, corrida armamentista, as crises, né, do petróleo, né, e tudo gerou o Khomeini, o Shah no Irã, isso aí foi tudo nos anos 70. E como a gente está vendo, né, esse momento também, com um adendo, né, nós temos uma aceleração cada vez mais do tempo histórico, né? O espaço e tempo, como isso tem modificado através das tecnologias de comunicação. O desenvolvimento das tecnologias em si é coisa da engenharia, né? Agora, como isso, né, impacta sobre o poder simbólico, né? Contar histórias, as narrativas, né? Quem tem essa capacidade de falar como é o mundo, de construção de mundo, de narração de mundos, aí são fatos
né, são elementos fundamentais para a nossa pesquisa. E é por isso que a sustentabilidade de vozes ela é fundamental para a democracia, para o futuro da humanidade. É um pouco nessa perspectiva que a Intercom pensou esse tema tão atual, né, de ter um mundo, né, um destino para a humanidade, mas ter uma pluralidade de vozes que representa essa humanidade. Ok, Giovanda, obrigada pela toda essa consideração que você fez aí a respeito das vozes. Vamos avançar um pouquinho você falou aí do trabalho da Intercom. A Intercom é uma das mais destacadas entidades de pesquisa científica da América Latina. E você falou aí dos desafios desse trabalho da comunicação. Na sua opinião, qual que é o grande desafio que a comunicação? O grande desafio, eu sempre digo, que a comunicação ela flerta sempre com a utopia, né, que paira, né, a sociedade, né? Então, isso aí é algo interessante, mas você tem que tomar algumas vezes algum distanciamento, né? Porque os fantasmas, todo esse aspecto que tensiona a sociedade, ele é presente, né? Olha bem, há algum tempo atrás, isso nós estamos fazendo, fazia parte da ficção científica, não é isso? Né? É de você, o corpo nosso, ele é presença e ausência. Se eu estou presente na minha casa, porque eu não estou na universidade, mas esse corpo glorioso, como dizia São Paulo lá nas suas cartas, ele vai se tornando presença em outros lugares, como nós estamos vendo aqui. Então, esse é um aspecto que muitas vezes você tem, né, questões tecnológicas, um certo, né, dourar a pílula. A gente fica meio basbacado pela invenção tecnológica e muitas vezes a gente das inovações tecnológicas, pegando rádio, cinema, televisão, a gente vai ver que, e depois a internet agora, né, uma repetição de um discurso, muitas vezes ingênuo. Giovandro, a sua conexão parece que deu um pique de novo. Peço a vocês que estão nos acompanhando para aguardar só um pouquinho, vamos esperar o Giovandro se reconectar. Parece que ele está com problemas na internet. Ah lá, Voltou. Eu quero aproveitar e falar para as pessoas que estão nos acompanhando que podem continuar enviando as suas perguntas, que daqui a pouco nós já vamos passar as perguntas para o Giovandro, ok? As perguntas já estão chegando e daqui a pouquinho nós vamos começar. Por favor, Giovandro, continue. Segue está caindo, né? Então eu vejo que isso aí é algo que acompanha a pesquisa em comunicação, né? Esse aspecto, né? Muitas vezes dos desejos da sociedade, muitas vezes quando aparece uma nova tecnologia da comunicação, esse discurso naif. Outro discurso é muitas vezes, né? Que se prioriza na pesquisa de comunicação, né? Nós, de uma certa maneira, estamos buscando esse caminho, né? Falando, olha, essa Intercom,
esse caminho é importante, né? Que apontou lá há 40 anos atrás, foi um marco, né? Muito interessante. Tinha uma perspectiva utópica, né? Da NOMIC, surge ali, né? Uma nova ordem mundial da informação e comunicação, né? No fundo, hoje você também trabalha nessa perspectiva, né? Em muitas pesquisas, né? Como nós podemos ter dados, né? Podemos ter toda essa perspectiva, né? Das novas tecnologias, sobretudo internet e rede, numa construção de um mundo mais justo, mais humano, né? Então, esse, para mim, que está um desafio, né? Que prioridades nós vamos ter na nossa pesquisa, que os grupos de pesquisa demonstram, por exemplo, na Intercom, os temas do congressos, né? Essa perspectiva da colaboração nacional e internacional pela nossa cátedra, tudo isso coloca a opção que nós estamos fazendo nesse domínio tão vasto de se pesquisar, né? Que é a comunicação. Giovandro, vamos passar as perguntas, então? As perguntas estão chegando. Vamos, então, à primeira pergunta da Ivanise Andrade. Há uma pessoa aí com o microfone ligado, eu queria que desligasse, por favor, peço a gentileza. Peço a gentileza de desligar o microfone. As perguntas têm que ser enviadas pelo chat, por escrito, e eu faço a leitura da pergunta aqui para o professor, ok? Vamos, então, à primeira pergunta da Ivanise Andrade. Há 40 anos, quando elaboraram o relatório MacBride, a realidade social era outra. Mas é possível atualizarmos algumas questões que já apontavam lá naquela época? Democratização da comunicação, mais acesso à informação. Essa questão, Giovandro, que foi proposta pela Ivanise Andrade. Dá para você repetir porque cortou. Sim, então vou repetir. Há 40 anos, quando elaboraram o relatório MacBride, a realidade social era outra. Mas é possível algumas questões que já apontavam lá naquela época? Por isso que eu retomei aqui a conclusão do relatório, que são conclusões abertas, ainda em vigor, de uma certa maneira. Por exemplo, quando ele fala, olha, qual a relação entre comunicação e identidade cultural? Né? Que tipo de pluralidade nós estamos oferecendo? E fala, é só pensar a comunicação comercial, porque a comunicação pode estar muito articulada com produto de comercial, serviço e outros aspectos. Isso já na pesquisa própria, vamos pegar lá o considerado pai da comunicação, com o Lazarsfeld, ele se problematizava. Um dos artigos, né, que ele escreveu sobre o gosto popular, né, que é o mais conhecido até aqui no Brasil, com várias traduções, ele dizia por que a questão social não emplaca nas comunicações. Aí depois ele vai chegando, olha, o mainstream da comunicação ele é basicamente comercial, é uma indústria, logo você tem pouca sensibilidade para esses outros aspectos. Então, ele falava essa redução que o relatório coloca da comercialização da comunicação. Isso aí está muito aberto. Hoje, logicamente, em outro patamar, né? No patamar da datificação, de todo esse aspecto. Isso eu vejo esse aspecto. A integridade profissional, né? Se a gente for ver, né? Pense no jornalista hoje, como, de uma certa maneira, corria riscos lá, como corre risco hoje, né? E ainda alguns dizem que é um animal em extinção, né? Não, hoje o jornalismo ele se tornou cada vez mais fundamental, né? Se pensando, sobretudo, nesse mundo de muitos ruído e pouca informação, né? Sobre a fake news e tal. Como a importância de você ter, ele já colocava lá da questão do profissional, né? Entre outros, do jornalismo, como ele se torna hoje fundamental tanto para a apuração, como também para
curadoria, eles são cada vez mais fundamentais. Então, esse aspecto. Falamos da cobertura internacional. Olhe bem, que eu usei o exemplo da semana passada, de um colega que teve que fazer uma live para a gente conhecer alguma coisa da Covid-19 na África. Então, como isso aí tem muito a ver com o que se discutia, como estamos discutindo hoje, né? Cooperação internacional, né? Nesse tempo de pandemia, extrapola a comunicação, mas implica a comunicação também, como ela é fundamental. Então, as conclusões, né, do relatório e ver como são questões extremamente atuais e renovadas, né, numa outra perspectiva, mas colocado esses desafios aí no tocante a todos esses aspectos que eu acabo de falar. Está sem som. Vamos, então, passar para a próxima pergunta, que é feita pela Daniela. Um mundo, muitas vozes e poucos ouvidos. Como o senhor analisa a cultura do ouvir? No mesmo sentido, gostaria que o senhor pudesse falar mais das vozes replicantes que ecoam essa cultura do ouvir. Como você dizer, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, então a gente tem que ouvir muito mais que falar, né? É bem verdade. Né? Mas eu vejo que o exercício do ouvir, ele vai morrendo no mundo quando parece-me que muita informação mata a informação, que isso nós, né, trouxemos lá da economia. Né? Você tem muito imposto mata o imposto, ele dizia, né, muita informação mata informação, que Bourdieu fez uma pequena mudança, dizendo, né, muitas vezes você tem uma comunicação que mostra escondendo e esconde mostrando, né, só para a gente perceber esses, né, uma perspectiva de você vai ser ouvido no momento que você repete de uma maneira ad infinita o que você está dizendo, né? Isso acaba não só se desgastando na sua fala, mas também na escuta do outro, né? E um mundo cada vez mais acelerado e cada vez mais informado, o que fazer para essa cultura do ouvir? Você tem uma perspectiva, quem leu aquele livro, 21 propostas para o século XXI, 21 do Harari, né? Que ele termina o livro mostrando a importância... Lições. Diga? Lições, 21 lições, obrigado, para o século XXI. Ele termina o livro que eu achei de uma maneira muito interessante, mostrando a importância de você ter um certo recuo, né? O recuo para escuta, que alguns têm trabalhado, ele mesmo se trabalhou para uma meditação, a meditação não é a ruptura do mundo, né? Você tem alguns místicos que falam que é a solidão barulhenta, né? Você se isola, você, né, se coloca em outra perspectiva para ouvir quais são as vozes mais profundas daquele momento, daquela situação. Então, é um pouco isto que eu vejo que é o caminho que alguns estão trilhando, que é esse momento de um recuo para você ler cada vez mais os sinais dos tempos, né? E que isso aí já teve também dentro de alguns teóricos, né? Jacques Fillan, por exemplo, eu me lembro que ele já replicava isso na comunicação de políticos. Ele falando, todo político ficar falando o tempo todo, ele se banaliza, ele se torna um ruído.
como é importante você saber a hora que você se insere no meio de comunicação e não ter uma reação pavloviana, né, behaviorista, né, que você entra no barulho. Então, você vê não só nós na escuta, mas como também como estratégia, você já tem essa perspectiva de saber aproveitar o silêncio para escutar. Essa que era a perspectiva desse teórico da comunicação que estou falando. E, como você viu, né, esse 21 lições para o século XXI, né, essa importância da gente saber se colocar numa postura de escuta. Eu vejo que isso aí pode ajudar. Talvez esse momento de pandemia, muitos de nós estamos fazendo isso, né? Esse recuo, né? Esse isolamento que não é uma ruptura, mas é uma reconexão com a própria vida e com o próprio espaço, né, no qual atuamos e vivemos. Vamos mais uma pergunta agora do Paulo Vitor Melo, que você até citou agora há pouco. Os espaços urbanos têm sido cada vez mais ocupados por tecnologias de informação e comunicação que apontam para o crescimento das estratégias de monitoramento e vigilância, tanto pelo Estado quanto pelo mercado, num cenário que começou a se desenhar justamente na década de 1970, com a centralidade dos meios na dinâmica social. Que caminhos de pesquisa possíveis você visualiza nessa relação entre as TICs e espaço urbano, considerando os tempos atuais? Quais pistas podemos seguir? Conheço o Paulo, vai muito dessa perspectiva, a própria pesquisa que ele tem deslumbrado. Eu vejo que ele traz uma questão que o Foucault já nos alertava lá atrás. Já nos anos 60, você tem um livro que marca muitos estudos, que é o Guy Debord, né, que dizia que nós estamos na sociedade do espetáculo. O Foucault dizia, olha, nós não estamos na sociedade do espetáculo, não. Isso tem evidência, mas o buraco é mais embaixo. Nós estamos na sociedade cada vez mais da vigilância, né? Então, se a gente, quando surgiu o filme 1984, todo mundo falava que era uma crítica ao socialismo, como ela se torna cada vez mais uma crítica ao capitalismo contemporâneo, né? Nessa vigilância, nesse monitoramento, né? E, de uma certa maneira, nessa militarização da vida, né? Pensar esse espaço urbano. Tem esse filósofo italiano, pena que esse livro não foi traduzido, que ele diz que é mobilização total, né? Que o que mobilizou o século XX foram as grandes ideologias, né? O capitalismo, né? A ideologia, desculpe-me, o nazismo, o fascismo, o comunismo. E ele diz, hoje nós estamos de prontidão 24 horas o celular. Muitas vezes a gente deixa ligado, vai no banheiro à noite, dá uma passada para olhar. Era como aquela família, né, nazista, falava, eu sou nazista 24 horas por dia. Aí ele vai mostrando como essa mobilização está muito em torno das comunicações que, de uma certa maneira, articula com esse monitoramento e vigilância, né? Muito, muito presente nesse aspecto. Isso nós podemos observar, então, como nós poderíamos abrir todo esse aspecto de pesquisa sobre os olhares, por exemplo, RAIs e esse monitoramento. Quem são aqueles que têm mais as desconfianças, né, desses algoritmos, né? Isso é a reprodução de preconceito e racismo, pegando um dos aspectos, abre essa frente de estudo muito interessante, né?
para onde está indo nossa democracia, né? Numa sociedade cada vez mais monitorada e de vigilância, né? Então, são aspectos que pega a comunicação política, mas a comunicação, essa transformação do eu nesse mundo contemporâneo, mas pega também o funcionamento de instituições, né? E toda essa, até chegar a um cume maior, que é das liberdades mais amplas e que nós chamamos liberdades democráticas, né? Então, tem todo um campo aí muito fértil, muito útil e necessário, né, para que nós possamos pesquisar e dar a nossa contribuição, né, em defesa da igualdade, né, contra os preconceitos, né, em defesa da democracia. Eu vejo que é um lugar privilegiado, repito, como eu disse antes, né, de um pesquisador em comunicação para os desafios contemporâneos, né, que estamos vivendo, né, nessa condução, né, de tecnologias das TICs, como ele disse, né, do monitoramento e vigilância. Ok, Giovandro, obrigada. Nós temos várias outras perguntas, mas o nosso tempo acabou, então, infelizmente, passa muito rápido. Mas nós vamos, então, fazer mais uma, ok, Giovandro? Fazemos essa pergunta e encerramos, ok? Essa pergunta é do Felipe. Ele pergunta o seguinte: como garantir o direito humano à comunicação num contexto de uma falsa sensação de liberdade? E aí ele coloca a sensação entre aspas. Então, vou voltar à pergunta. Como garantir o direito humano à comunicação num contexto de falsa sensação de liberdade, participação e democracia que as mídias digitais especificamente apresentam? A educação para as mídias seria um caminho? Eu diria que seria o caminho. Eu até tenho insistido dentro da Intercom como é fundamental hoje a educação para as mídias, né? O sentido de analfabetismo passa fortemente por aí, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, até mesmo, muitas vezes eu vejo no campo da comunicação, né, como nós temos que nos educarmos, né? Por exemplo, como a gente muitas vezes passa fake news de uma maneira despercebida. Isso aí é ainda uma falta de educação, né? Eu tenho um colega da faculdade, ele sempre está falando, qual é a fonte? Qual é a fonte? Eu falo, pô, esse jornalista fica pegando no pé, mas ele tem razão, né? A gente faz esse exercício indevido no cotidiano por essa necessidade. Agora, você imagina na população, né? Hoje você tem minha luta muito é no segundo grau você ter educação para as mídias, isso aí é fundamental, né? Como você tem sociologia, filosofia, nós fazermos um movimento necessário para pensando nesses aspectos, né? Como nós temos um mundo cada vez mais presente, os meios de comunicação, né? Desde que você vai fazer um imposto de renda, você vai fazer uma consulta, tudo isso tem mudado, né? Agora, como a gente ter, né, o cidadão poder usar tudo isso e usar de uma maneira crítica, né? Isso aí é fundamental para os direitos humanos e para a democracia. Eu quero ressaltar esse aspecto também, né? Então, eu vejo que hoje, né, como está falando, se você for olhar a democracia, ela vai avançando em direitos, né? Direitos sociais, direitos políticos. E hoje o fundamental é o direito da comunicação, né? A comunicação não é algo instrumental, né, na sociedade, mas é algo fundamental, né, para a construção da cidadania. Então é um pouco nessa perspectiva, né, que eu iria reforçar do Felipe, essa necessária investida nossa, né? E aí que é importante a Intercom e outras associações, nós sabemos, primeiro, como a gente articula profissionais, estudantes, pesquisadores, porque é um campo muito fragmentado, né? Muitas vezes quem está trabalhando na mídia está muito distante dos nossos congressos, está muito distante
né, do que realizamos, pesquisamos, eu penso que as nossas instituições, como a Intercom, têm esse papel, né, de articular esse mosaico dos atores, né, a começar dos atores da comunicação, né, no domínio da comunicação, e depois ampliar muito mais pela responsabilidade que temos. E um dos aspectos, eu vejo, que é uma campanha, eu acho, mais efetiva de a gente introduzir a educação para os mídias, pelo menos no segundo grau das nossas escolas. Eu acho que isso aí é muito importante. Então, obrigada, Giovandro. Agradecemos a sua participação aqui nessa primeira live da série que a Cátedra Intercom está promovendo. E quero falar para quem entrou agora ou para quem começou a acompanhar agora no final, que foi um encontro bastante rico e que nós conversamos sobre o tema central dos congressos da Intercom deste ano de 2020, que é o mundo em muitas vozes, da utopia à distopia. Pois não, Giovandro? Só encerrar aqui, né, agradecendo a presença de todos, e ler um dizer aqui de Eduardo Galeano, já que nós botamos utopia no tema do nosso congresso. Ele dizia: a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve, então, a utopia? Serve para isso, para eu não deixar de caminhar. Sim. Então, com esse dado aí instigador, eu gostaria de convidar todos que nos acompanham para essa série de lives que a Cátedra Intercom está promovendo. Então, começamos hoje, dia 5, e vamos até o dia 7 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, de 18 às 19h30. A cada dia teremos um tema diferente, com pesquisadores diferentes participando. E quero já aqui deixar o convite para a live de quinta-feira. O tema será os desafios da comunicação gerencial no mundo em transformação. E quem vai participar dessa live são os professores Sônia Jacone e Rafael Cortesão. Nós vamos, na quarta-feira, amanhã, já divulgar o link para que as pessoas possam se inscrever. Então, quem quiser se inscrever, se inscreva, participe. E, como são 19 lives, quem participar de 14 lives recebe a certificação da Cátedra Intercom. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Giovandro por abrir de forma brilhante esse nosso encontro hoje. Estou muito feliz, muito satisfeita com isso tudo que aconteceu aqui hoje. Foi um encontro muito, muito bacana, muito profundo, muito rico. E eu acho que essa série de lives promete. Tivemos uma, vamos ter mais 18 ainda. Então, obrigada, Giovandro. Obrigada a todos os parceiros aí da Intercom, os pesquisadores que nos acompanham, a Agência Fervo, a Diretoria de Comunicação, Diretoria Administrativa, Diretoria Executiva. Então, todos que estão apoiando essa realização, porque nós estamos no mundo hoje, com a pandemia, no mundo online. Então, a Intercom também tem que ter essa presença online. Quer falar mais alguma coisa, Giovandro? Então, só dar boa noite, bom trabalho, boa reflexão. Eu acho que é um momento de muita reflexão sobre a vida, sobre o destino de cada um de nós, sobre o país, né? Então, quero desejar uma boa reflexão para todos nós. Ok. Então, eu quero agradecer também as pessoas que enviaram perguntas, mas não deu tempo da gente fazer as perguntas, porque o nosso tempo já está bastante esgotado. Então, obrigada a todos e aguardamos vocês na live de quinta-feira sobre comunicação gerencial. Um grande abraço, obrigada e até a próxima.